Graça e paz, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 12 de outubro de 2023, uma quinta-feira, e o nosso devocional diário está no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 4. É mais um capítulo espetacular da palavra do Senhor. Pedro, ele ainda está falando da vida, da prática cristã. E aqui ele vai mostrando para nós como deve ser a vida de alguém transformado pelo poder do Espírito Santo. E, como ele diz aqui no versículo 1, Cristo é o maior exemplo. E além disso, nós temos o Espírito Santo para nos impulsionar, para nos transformar. Ele diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Nós não podemos de maneira nenhuma, e isso nós precisamos entender, continuar vivendo como aqueles que não são cristãos, já que fomos alcançados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos alcançou, necessariamente vai haver uma mudança. Olha o que ele diz no versículo de número 2: para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Então, nós vemos que se realmente fomos tocados pelo Espírito Santo, transformados pelo poder do Espírito Santo, de maneira nenhuma vai ser normal nós vivermos mais uma vez como vivíamos antigamente ou como aqueles que ainda não possuem o Espírito Santo vivem. Muitos, infelizmente, vivem dessa maneira, com libertinagens, idolatrias, bebedeiras, e isso é muito triste. E é interessante que quando houver essa mudança em nós, isso vai confundir aqueles que conosco andavam antigamente. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Então, aqueles que andavam conosco e que veem uma transformação, eles vão achar estranho isso acontecendo e muitas vezes vão difamar, vão tentar menosprezar o cristianismo, mas que nós permaneçamos fiéis, para que nós permaneçamos vivos em Cristo, porque quando ainda não temos Cristo, é como se estivéssemos mortos, mas Deus, em sua misericórdia, Ele traz a palavra mesmo aos mortos. Olha o que diz o versículo 6: pois é por isso que o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Então nós estávamos mortos com Cristo, mas Cristo vem e nos ressuscita. Hoje nós estamos ressuscitados para viver para Deus segundo o Espírito Santo. É o que Pedro está dizendo para nós aqui. E mais uma vez, Pedro vai trazer aqui sobre a questão do fim está próximo. Ele diz no versículo 7, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estais alerta em oração. O fim está próximo, precisamos estar alertas, precisamos seguir os ensinamentos dos apóstolos, ensinar o que Pedro está dizendo, o que nós lemos nas cartas de Paulo, o que lemos nas cartas de João, porque é isso que dita realmente que nós vivemos segundo o Espírito. O amor ao próximo, servir ao próximo, o estar sempre alerta em relação àquilo que é necessário ao meu irmão, é algo que precisa estar muito vívido em minha mente. E esse serviço nós apenas exercemos aquilo que nós já recebemos. Aqui ele vai dizer para nós, no versículo 10, que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus tem nos dado dons, tem nos dado coisas lindas para nós vivenciarmos e nós não podemos enterrar isso, nós temos que multiplicar. E aí ele vai dizer no versículo 11, se alguém fala, ou seja, prega, encoraja, ministra, que fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, ou seja, aqueles que têm um chamado para servir, serviço, misericórdia, que sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Nós recebemos dons espirituais de Deus. Falamos sobre isso em 1 Coríntios 12, Efésios também fala sobre os dons espirituais. E aqui Pedro vai trazer à tona de que isso tudo que nós temos precisamos fazer segundo a vontade do Senhor. E aqui, para terminarmos, mais uma vez o apóstolo Pedro vai falar conosco sobre o sofrimento. É interessante Pedro
ele insistir nesse ponto, porque em nossos dias tem havido pregações dizendo que nós vamos parar de sofrer, que vamos ter uma vida como no mar de rosas, que tudo vai ser bem, que você consegue, que você pode. Realmente, o Espírito Santo que está em nós pode nos fazer ter vida e vida com abundância, desde que estejamos fazendo a vontade de Deus e vivendo para Deus dentro das nossas vidas, mas ainda assim, é isso que eu quero deixar bem claro, podemos sofrer perseguições. E se sofremos essas perseguições por sermos cristãos, por causa de Cristo, é o que Pedro está dizendo. Leia mais uma vez dos versículos 12 até o versículo 16 para você entender. Ele diz assim: não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Não, as provações virão, as lutas virão, mas aí ele fala: alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo. Será que alguém consegue se alegrar no sofrimento? Mas é isso que Pedro fala, é isso que Tiago vai falar para nós também, acerca de nos alegrarmos se estamos sofrendo como cristãos. Entendamos isso, versículo 14: se sois insultados por causa do nome de Cristo. Versículo 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Versículo de número 19: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, preste atenção que não é sofrer por aquilo que nós provocamos, por aquilo que nós mesmos criamos, é sofrer por amor a Cristo, sofrer como cristão, ser perseguidos por agora termos a fé vívida em Cristo que o Espírito Santo nos infundiu. Se assim está em nós, isso rende glórias ao Senhor, como ele diz aqui no último versículo: devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando bem, independente de como ser tratados, que continuemos praticando bem e glorificando o nome do Senhor com a prática das nossas vidas. Que tenhamos um dia maravilhoso e a paz do Senhor